Hello, hello! Eu sou a Tisbe, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai ver que os verbos modais ou modal verbs também são verbos fortes, mas eles têm uma característica diferente dos verbos fortes to be e have got que a gente viu nos vídeos anteriores. Os verbos modais são um grupo de verbos fortes e eles são usados de diferentes maneiras. Então eu posso usá-los para falar de permissão ou de proibição, eu posso usar para falar de necessidade ou obrigação de fazer alguma coisa, eu posso usar para sugerir alguma coisa. Uso também nas condicionais, né, nas frases condicionais. Posso usar para falar de habilidade, eu uso para falar sobre diferentes níveis de possibilidade, posso usar para oferecer alguma coisa, para falar de comportamentos típicos de alguém e também posso usar para falar sobre, não é para falar, é para conferir à minha frase um determinado grau de formalidade. Alguns verbos modais fazem isso, transformam a minha frase um pouquinho mais educada, um pouquinho mais formal. Quais são esses verbos? Esses verbos são muito usados, são muito conhecidos e eles são os verbos can, could, may, might, will, would, shall, should e também o verbo must. Eu vou incluir nesse grupo de verbos modais um verbo que é considerado semimodal, que é o verbo ought, que a gente usa como ought to, né? Então o verbo ought to, ele é semimodal, mas ele, na formação das frases, ele é usado do mesmo jeito, ele tem a mesma estrutura, então ele vai ficar aqui junto com os modais, tá bom? Quando a gente fala de formar as nossas frases usando os verbos modais, qual é a estrutura que a gente usa? Né? Como que isso fica nas nossas frases? Por serem verbos fortes, né, como a gente já viu nos vídeos anteriores dessa série, quando eu falei do verbo to be e do verbo have got, os verbos fortes, eles são fortes, né? Eu considero eles fortes porque eles se transformam sozinhos em afirmativo, negativo e pergunta. Eles não precisam de nenhum auxiliar para ficar nessas formas, afirmativo, negativo e pergunta. Mas os verbos fortes modais, eles têm uma diferença básica, assim, uma diferença essencial dos verbos fortes, né, lá do to be e do have got. Qual é essa diferença? O verbo to be e o have got, eles não se misturam com verbos na forma infinitiva, na forma pura. Não, eles não se misturam. Se você não está entendendo muito o que eu estou falando, dá uma olhada aqui nessa playlist, onde você vai encontrar esses dois vídeos, tá bom? Então, o que acontece? O verbo have got to be, que são verbos fracos, não se misturam, mas os verbos fortes modais, eles se misturam com os verbos infinitivos sem o to, os verbos infinitivos puros. Na verdade, eles precisam desses verbos, senão a frase fica sem sentido, né? E como assim? A gente vai ver alguns exemplos para a gente ver como que isso funciona na formação de frases. Então, por exemplo, se meu amigo me pergunta assim, eu não sei se eu compro um skate ou se eu compro uma bicicleta, e aí eu falo assim, né? E a gente conversando pede minha opinião, então eu posso falar para ele assim, you should buy a bike, you should buy a bike. Por quê? Porque eu gosto mais de bicicleta, porque eu acho que é menos perigoso, enfim. Então, you should buy a bike. Quando eu faço essa frase, eu estou usando o verbo modal should com o verbo infinitivo na sua forma pura, na sua forma lexical, que é o verbo buy. Então eu uso should buy. E tá feita a minha frase, you should buy a bike. Então isso não tem ali com o to be, com o have got, mas tem com todos os verbos modais. Como que eu transformo essa frase numa pergunta? Assim como a gente viu nos outros vídeos, os verbos fortes
Quando eles se transformam em pergunta, a gente simplesmente inverte a ordem do sujeito e do verbo modal. Então, eu inverto a ordem e já virou pergunta. Essa mesma frase, ela ficaria should you buy a bike? Should you buy a bike? E se o meu colega fosse me perguntar se ele deveria comprar uma bicicleta, ele me perguntaria should I buy a bike? Então, should I buy a bike? Should I buy a bike? E tá feita a pergunta. E aí eu responderia yes, you should, or sure. Vou responder lá simplesmente um yes, eu também posso falar para a pessoa. E se eu for transformar essa frase em uma frase negativa, assim como todos os outros verbos fortes que a gente viu, a gente vai simplesmente acrescentar o not. Então, nessa mesma frase, se eu fosse falar para ele que ele deveria comprar uma bicicleta, que ele não deveria comprar uma bicicleta, então eu falaria you should not buy a bike. You should not buy a bike, e aí eu vou abreviar, né? Porque quando a gente fala, a gente normalmente abrevia, então ficaria you shouldn't buy a bike. You shouldn't buy a bike. E as minhas frases estão feitas com verbos modais. Muito simples, não precisa de auxiliar nenhum. Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que eu viajei, estou conversando com a minha mãe sobre essa viagem, fui lá para Gramado, gostei muito, e aí eu comento com a minha mãe que eu acredito que a minha melhor amiga, a minha amiga querida Rosiane, iria gostar muito de Gramado, ela iria curtir muito Gramado. Então eu poderia, nessa conversa com a minha mãe, eu poderia falar assim, Rosiane would enjoy Gramado. Rosiane would, olha o nosso verbo aqui, o nosso verbo modal, would enjoy Gramado. E aqui também, ó, eu estou usando would, estou usando enjoy, na sua forma pura, estou usando junto, would enjoy. Então, Rosiane would enjoy Gramado. Tá feita a minha frase afirmativa. Vou transformar em pergunta. Caso eu estivesse conversando com a minha mãe e falasse assim para ela, será que a Rosiane ia gostar de Gramado? Será que ela ia curtir? Então eu poderia, né, falar assim, would Rosiane enjoy Gramado? Simplesmente invertir. Would she, né? Would Rosiane enjoy Gramado? Would Rosiane enjoy Gramado? Tá feita a minha pergunta. E para transformar essa frase em negativa, caso eu quisesse falar, a Rosiane não ia curtir Gramado, não é muito o que ela gosta, por exemplo, aí eu falaria, Rosiane would not enjoy Gramado. Vou abreviar, Rosiane wouldn't enjoy Gramado. E tá feita a minha frase. Essa estrutura eu vou usar com todos os verbos modais que a gente viu um pouquinho antes. É sempre assim, é muito simples, não precisa de nenhum auxiliar. Fazer frases com os verbos modais não é difícil, não é complicado, como a gente viu nos exemplos anteriores. Mas existem alguns detalhes que são importantes que vocês saibam caso vocês usem esses verbos. Então, a primeira coisa que eu quero comentar é que, assim, não existe diferença desses verbos, né, para he, she, it ou as suas substituições, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma frase I can surf, you can surf, he, she, it can surf. Então, não tem diferença, a gente não põe S, ES e ES quando fala de he, she, it, o que é ótimo, né? O segundo ponto, que também é uma coisa muito boa e que eu já comentei, mas eu vou reforçar, quando a gente faz perguntas e negativas com os verbos modais, os verbos fortes modais, a gente não usa nenhum auxiliar. Então, a gente não usa do, não usa does, não usa did, nem os negativos, don't, doesn't, didn't, nada disso. A gente só põe o not na nossa frase e ela fica negativa. Maravilhoso! Uma terceira coisa importante é que quando a gente usa os verbos modais, a gente não usa a preposição to. Então, eu não falo I can to surf, né? I can to surf. Não falo assim, porque o inglês fica tabajara. Então, eu vou falar
I can surf. I can surf. Eu não uso I must to forgive. Não, eu vou falar I must forgive, I must forgive him, I must forgive her. Então eu não vou usar. Isso é muito importante. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum as pessoas usarem a preposição to entre os verbos e não usa. É o verbo modal e na sequência o verbo no infinitivo. Outra coisa, número 4, não tem gerúndio. Os verbos fortes modais não existem na forma gerúndio, ou seja, a gente nunca usa esses verbos com ing, tá bom? Deixa isso de lado. Quando a gente usa, número 5, quando a gente usa os verbos modais e a gente precisa usar o verbo to be, lembra, a gente tem que usar o verbo na forma pura, na forma infinitiva, sem o to. Então, o verbo be, a gente vai usar ele como be. Eu não uso esse verbo conjugado. Então, eu vou usar must be, should be, would be, may be, can be. É sempre assim. Isso é uma dúvida muito grande que os alunos têm. Se conjuga, se não conjuga. Não conjuga e não conjuga para nenhum pronome ou as suas substituições. Uma coisa bem importante também é a pronúncia desses verbos. Então, especificamente dos verbos would, could e should. Eu já fiz um vídeo falando sobre a letra L silenciosa. Vou deixar o card aqui para você acessar. Por que eu estou falando isso? Porque esses verbos, o should, o could e o would, eles têm L na sua grafia, na sua escrita, mas na hora de pronunciar, a gente não pronuncia. Então eu falo would, should e could. Se eu pronunciar o L, a pessoa vai me entender? A pessoa vai entender, né? Mas aí fica meio tabajara, né? A pronúncia fica tabajara. Não tem L, ok? A última dica que eu vou dar para vocês, né, que é bastante importante também, é como eu falei anteriormente, o verbo ought to, ele não é um verbo modal, ele é um semimodal, mas ele é usado do mesmo jeito, com a mesma estrutura de um verbo forte modal. Então, eu agrupei ele junto com os verbos modais. Mas, vale lembrar que o verbo ought to, ele é menos usado, né? A gente usa mais o should, porque ele tem o mesmo significado do verbo should, e a gente não usa esse verbo nas formas negativa e pergunta. Existem essas formas? Existem, e é a mesma coisa, é do mesmo jeito que a gente viu nos exemplos, mas não usa, eu vou falar assim, praticamente não usa, ou então raramente usa o ought to na negativa e na pergunta, tá bom? Se você já estuda inglês, tem algum conhecimento, mas a sua gramática está um pouco desorganizada, né? Você não está sabendo como aplicar, como usar direitinho, pode ser que o e-book Verbo Forte e Verbo Fraco te ajude bastante. Lá a gente conversa sobre os verbos fortes e fracos, conversa sobre estrutura, tem muitos exemplos de uso, muitos detalhes que eu vou pontuando ali nos exemplos. A gente também fala sobre formação de frases, dicas de estudo, também tem alguns aspectos da fala que eu coloco lá, tudo para te ajudar, para que você consiga fazer frases mais corretas e mais bonitas, tá bom? E é isso. Se você gostou desse vídeo, achou útil, deixa o seu like, compartilha, comenta. Eu quero agradecer muito por você estar aqui. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Bye!